só domingo. Cumprimentar o querido governador Geraldo Alckmin, em referência para todos nós, que traz essa grande contribuição ao Congresso, meu colega e líder, deputado Carlos Sampaio, colegas parlamentares, lideranças comprometidas com a causa da criança, do adolescente, que aqui vem para esse importante debate. Governador, eu quero, em primeiro lugar, me unir àqueles que já fizeram aqui a constatação da grande contribuição que o senhor traz. E mais do que isso, eu quero cumprimentá-lo, eu diria até pela ousadia, pelo espírito público, pelo compromisso com o país, pela postura de estadista, de tendo milhares de preocupações no dia a dia do governo de São Paulo, o maior estado em população e uma série de outros indicadores do nosso país, se debruça e se ocupa em preocupar com uma matéria de natureza legislativa para trazer uma contribuição numa área polêmica, espinhosa, numa área que tem sido evitada por muitos, por não terem, talvez, a ousadia ou o grau de compromisso que o senhor demonstra ao assumir essa posição publicamente. Muitas das vezes, algumas figuras, talvez que não tenham o quilate de estadista que o senhor tem, preferem deixar como está. Aí sim, talvez uma postura simplista. Não vamos mexer, como se nós não tivéssemos um problema, como se estivesse tudo bem. E o senhor, de forma muito apropriada, iniciou dizendo do reconhecimento que tem. Eu também que fui prefeito, já na época em que se aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tive a oportunidade de evitar os meus esforços lá em Divinópolis, Minas Gerais, para a instalação de conselhos tutelares, de cuidados especiais, de abrigos apropriados. Mas nós sabemos a dimensão do problema que nós temos. E não fazer uma releitura desse instrumento de proteção da criança, do adolescente, não se debruçar sobre essa matéria, é talvez a mais grave das omissões. Talvez o comportamento mais simplista que poderíamos ter. Dizer, olha, não, vamos deixar como está. É inaceitável num país em que nós percebemos que a violência se amplia, os graus chegam a níveis de atrocidade as mais cruéis, e nós ficamos quietos. O senhor vem e nos traz uma proposta, mas com a prudência de quem sabe que nós temos sim, como o senhor vem fazendo, investir cada vez mais e mais na educação e na prevenção. E a prudência se traduz como fazer uma mudança profunda e radical naquelas bases que nós queremos conservar do bem. Eu também tenho o sentimento do deputado João Dado. Em alguns momentos, vários de nós o temos. Aliás, as pesquisas indicam que não são um ou outro. Pelo que me consta, pesquisas sérias feitas em todo o país indicam que a gente já se aproxima de quase 100% daqueles que entendem que deve haver redução da maioridade penal. Talvez uma postura como essa fosse simplesmente fazer coro com as ruas. O senhor não foi procurar esse caminho. O senhor nos traz uma proposta e eu acho que a Câmara tem que buscar dar a ela a maior celeridade, maior atenção, que é uma proposta que preserva as bases do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas estabelece princípios de maior rigidez para aqueles que se valem desse Estatuto para enveredar e permanecer na criminalidade. Se valem desse instrumento, enxergando nele apenas uma forma de impunidade, e com certeza não foi esse o sentimento que moveu os legisladores, os cuidadores, os psicólogos, até os filósofos, ao apoiarem a criação desse instrumento. Não é um instrumento para impunidade, é um instrumento para proteção, é um instrumento para que tenhamos cada dia mais a reinserção, a integração, mesmo daquele, ou melhor, especialmente daquele que foi marginalizado pela sociedade. Mas quando ele passa a ser utilizado como um instrumento da impunidade, alguma coisa tem que ser feita. Portanto, eu acho que o senhor foi extremamente cirúrgico. Aliás, o senhor, como bom profissional que é também da área médica, com a sensibilidade que tem, vai buscar ali onde pode se corrigir. E é realmente esses os aspectos que eu concordo com o mundo integralmente. Não é possível admitir que alguém, após os 18 anos,
continue ali com um adolescente de 16 anos, com quase criança ainda, fazendo talvez apologia daquilo que ele já consagra como a impunidade do crime. Não é admissível também que aquele às vésperas da maioridade cometa atrocidades terríveis, como temos visto, e fique lá alguns meses e depois volte para a sociedade como se nada tivesse acontecido. Essa ampliação para 8 anos é para o bem desse indivíduo e para o bem da sociedade. Portanto, eu acho que o senhor está dando uma grande contribuição. E não ser capaz de enxergá-la, talvez não é uma atitude de reação do senhor. Essa atitude, às vezes a gente consegue enxergá-la com algumas cores, mas eu acho que talvez seja uma atitude de omissão ou de falta de enxergar com clareza esse universo da criança e do adolescente, com a imparcialidade que precisa de se enxergar. Essa proposta, tenha ela vindo do PT ou do PSDB ou de quem quer que seja, ela tem que ser compreendida como uma proposta para tratar com carinho, com respeito a criança, o adolescente, mas separando o joio do trigo. Parabéns pela iniciativa. Espero eu, presidente Vieira Cunha, prezado relator Carlos Sampaio, que nós possamos fazer um grande esforço e ainda esse ano avançarmos nessa matéria. É um passo importante. Nós não estamos mudando o caminho, nós estamos dando um passo no aperfeiçoamento da nossa relação com as nossas crianças, com o nosso adolescente e fazendo o enfrentamento da impunidade e da criminalidade, coisa que a sociedade não aceita mais que seja adiada. Muito obrigado.